Graça e paz. Eu sou Elines, a mãe da Mariana, Eu sou a Mariana, filha da Elines. e é com muito prazer que nós apresentamos esse podcast. Esse é o Comuncast, o podcast da comunidade Novas de Paz. E hoje nós temos uma convidada muito especial, muito importante, importante para o reino, importante para a cidade, né, para São José do Rio Preto, que é de onde nós estamos gravando esse podcast, é a pastora Adriana. Adriana Machado, eu vou falar assim porque é assim que eu chamo as meninas, né? Boa tarde, meninas. Boa tarde, pastora. Fico feliz de estar aqui com vocês hoje nessa tarde e que eu possa acrescentar bastante esse momento de vocês, né? Conforme a direção de Deus aí que foi definida para nós essa tarde, que Deus possa falar muito através das nossas vidas e possa alcançar muitas pessoas. Amém. Graças a Deus. Nós estamos muito felizes, né, com o seu aceite. Estamos muito satisfeitos com aquilo que o Senhor tem feito. Já passou a pastora aqui, Juscelia, aqui, e ela disse, não, a pastora Adriana é maravilhosa. Obrigada, ela também é. Mas vamos começar com uma pergunta especial. Quem é a pastora Adriana? Quem é a pastora Adriana? Tá, vamos lá. Sou uma pessoa feliz, realizada, né? E que sempre está em busca de coisas maiores, né? De estar fazendo algo pelo reino e agradecida a Deus, né? Temente a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo como Ele tem abençoado, né? Cada dia mais as nossas vidas, como que Ele tem sido muito fiel em tudo que Ele prometeu, Ele sempre cumpriu na minha vida. Então, eu sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa que sempre conquisto meus objetivos, né? Tenho muita persistência, muita disciplina, muita firmeza, e eu agradeço a Deus, sou muito agradecida a Deus mesmo. Se tem uma palavra que me define hoje é gratidão por tudo que Deus faz na minha vida. Que bom, né? Nessa pergunta você já respondeu uma outra que a gente ia fazer. A gente ia te perguntar quais são suas qualidades. Você já disse. Agora nos conte dos seus defeitos. Meus defeitos? Vamos lá. Eu acho que eu demorei muito para assim, fazer tudo o que eu queria fazer, né? Isso engloba também coisas boas, que eu renunciei por algumas coisas que eu tinha na minha vida. Então, eu acho que eu deixei um pouco passar, né, a minha vida um pouco. Sou uma pessoa, às vezes, muito exigente, talvez com os outros, comigo mesmo, e eu vejo isso como um defeito, porque, às vezes, as pessoas falam assim, isso aí você quer falar que é qualidade, mas, para mim, não é. Né? Então, às vezes, eu cobro demais e eu quero as coisas bem assim do jeito que eu gosto, talvez um pouco controladora, né? Que a psicologia já está me tratando bastante nisso, e eu considero isso muito defeito, mas eu agradeço muito a psicologia porque ela me moldou bastante, ela me ajudou bastante, ela me ajudou a abrir mão de coisas que eu queria segurar e estava me machucando. Né? Então, eu creio que eu tenho evoluído bastante, mas a gente sempre falha, né? Sempre tem bastante coisa que a gente precisa melhorar. E eu acho que é mais isso que eu tenho um defeito mesmo, de controle. Sou um pouco controladora, gosto de fazer as coisas assim do jeito que eu quero, mas eu já estou melhorando, graças a Deus. E me diz uma coisa, quais são as suas formações? Minhas formações, eu sou formada em letras, né? Fui professora de português e inglês. Depois eu fiz teologia, né? Que foi o que me formou pastora. Na minha igreja, que é a quadrangular, a gente precisa fazer a teologia para poder ser, né, pastora. E a psicologia, né? Sou psicóloga. E agora estou me formando também em psicanálise. Depois que eu terminei a faculdade de psicologia, aí eu estou fazendo 2 anos agora extra de psicanálise, que é o que eu quero mais a minha abordagem, né? E após isso eu quero continuar estudando. Vou fazer pós, vou fazer mestrado, vou fazer tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque estudar nunca é demais, né?
Na verdade, eu acho que estudar, por mais que a gente estude, parece que sempre é pouco. É pouco. Aí você sabe nada, a hora que você vê... Exatamente. Esse é o pensamento que até a gente estava tendo uma aula de supervisão e a gente conversando com o professor, eu disse isso para ele. Eu falei, a impressão que eu tenho é que tudo que eu li, que eu estudei, é muito pouco. E é. Né? Eu não consigo fazer nada, parece que eu não vou conseguir fazer nada. Né? Mas consegue. Aí ele ainda falou assim, não, mas ó, todo... Aí eu ainda pensei, falei assim, isso é do aluno que está se formando? Ele falou, não, isso é do aluno de psicologia da vida inteira. Porque mesmo ele sendo professor, ele diz que ainda sente a mesma coisa, que tudo que ele sabe ainda não é nada. A psicologia você aprende fazendo. Não pode ter medo, né? Você tem que encarar, ir para frente. Se você ficar esperando assim, eu vou estudar mais, porque aí eu vou conseguir, eu vou acrescentar mais nessa formação, eu vou fazer isso, que aí eu vou conseguir. Você nunca vai fazer. Então, a gente vai para a guerra mesmo, e aí cada caso que vem, você estuda aquele caso, e aí você começa a entrar no ritmo ali e a entender, né, como se é o trabalho, tem que ser feita a supervisão, né, para a pessoa que trabalha, para ter uma ajuda. Então, a psicologia ela é isso, você aprende fazendo. Né? Se você ficar esperando para começar, você não vai fazer nunca. Pastora, me diz uma coisa, conta para nós, eu vi uma vez um folder da faculdade e tinha uma família lá. Me mostraram uma foto linda, tinha uma mãe, um pai, um filho, uma filha, outra filha. Eu falei, gente, todo mundo nessa família faz psicologia? Conta para nós essa história. Então, foi assim. Eu sempre tive o sonho de fazer psicologia, só que quando eu era mais nova, quando eu fiz a de letras, era bem difícil fazer a psicologia, né? Era tipo uma medicina, né, para fazer, e eu na época não tinha condições, era cara também, e aqui em Rio Preto quase não tinha. E aí eu fiz letras e me envolvi, acabei trabalhando nessa área, dando aula, só que eu sempre tive um sonho. E então eu cuidei dos meus filhos e eles cresceram, tudo. Quando foi para o meu menino, para o Guilherme, meu menino mais velho, ir para a faculdade, eu fui com ele lá para fazer a matrícula dele. Porque eu tinha uma coisa assim comigo, que uma coisa que eu ia deixar de herança para eles era o estudo. Né? Tudo que eu puder deixar material, ainda é pouco, eu tenho que deixar um estudo. Né? Então eu falei para ele, você vai terminar, mas você vai fazer uma faculdade. Mas se eu não quero, você vai fazer. Se você não quer, faz qualquer coisa. Acha alguma coisa que você gosta, você vai fazer. Que não é uma realização sua, uma realização minha. Aí ele, então tá bom, vamos lá. Aí a gente foi lá e ele falou, vou fazer psicologia, então. Falei, vamos lá, né? Cheguei lá para fazer a matrícula dele, elas super me incentivaram, as mulheres, né? Que eu falei, nossa, né? Quando eu estava fazendo a matrícula dele, eu falei assim, gostando da psicologia, fico feliz por meu filho estar indo nesse caminho, né? Aí a moça falou assim, por que você não faz? Eu falei assim, 40 anos eu tinha já. Aí ela falou assim, não, a gente dá desconto para a família e tudo mais. Eu falei, acho que eu não consigo, não sei. Aí eu falei, tá, vou fazer minha inscrição aqui. Fiz princípio eu e ele. Nós começamos. A primeira semana que eu fiz, o meu marido não fez. Só que quando eu comecei a fazer, eu vi que acrescentava muito no nosso ministério. Né? Que eu acho que todo pastor tinha que fazer psicologia. Todo pastor, porque você começa a entender o ser humano, você começa a ver o ser humano com uma outra forma. E aí eu falei para o meu marido, não, você tem que fazer psicologia, você tem que fazer, vamos fazer comigo, vai ser muito bom para o nosso ministério e tal. Aí ele falou, então bora lá, vamos lá. Chegamos lá, a gente começou a estudar na mesma classe, eu, meu marido, meu filho, nós estudávamos de manhã, e a gente, nossa, foi assim, eu revivi, né? Assim, é um prazer da minha vida, foi um prazer, assim, por isso que eu falo que hoje eu sou uma pessoa realizada, porque tudo que eu queria fazer, eu consegui fazer, porque era meu sonho isso. E então, por final, né, acabou tudo sobrando para mim, né, eu que esses dois na minha cabeça, e aí trabalho era eu, e tudo eu, mas assim... Deu certo, né? A gente foi levando, fiz 5 anos. Por final, quando eu entrei, né, o pastor Gilson, do Ponto Alto, estava fazendo também já. Por final, juntou nós 4, era o nosso grupo, a gente fazia trabalho junto, passamos 5 anos. Hoje a gente tem uma amizade muito linda, né? E aí depois, quando as minhas meninas foram entrar, 2 anos depois,
Aí eu não obriguei, sabe? Eu dei opção. A Bianca, minha filha menor, já queria. Ela falou assim, não, eu quero também psicologia. Eu acho que eu influencio um pouco pela como eu falo da psicologia, que eu adoro. A gente conversa sobre isso lá em casa. Aí a Adriele falou assim, não, talvez eu vou fazer fisioterapia. Ela fez uma semana de fisioterapia à noite e uma semana de psicologia de manhã, para ela ver qual que ela iria decidir e gostar. E aí ela decidiu pela psicologia também. Então, foi tudo por decisão própria de cada uma, assim, não obriguei ninguém. Eu só queria que elas fizessem faculdade, né? O que elas fizessem, para mim, qualquer coisa. E aí, agora, estão lá, já estão se formando, né? E eu já estou me sentindo realizada também, porque eu já estou terminando aqui o que eu tinha proposto para eles, para os meus filhos. Agora, cada um vai seguir sua vida, né? Então, é isso que eu penso. E foi muito bom. E até eles chamavam nós para fazer matérias, né? A faculdade. Eu tenho fotos, até hoje nós fizemos vídeos, fomos num lugar lá que eles chamaram nós, tal. Então foi muito bom, muito realizador. Existe muita conexão na nossa família por causa disso, sabe? A gente conversa sobre isso, nós sentamos na mesa para comer, a gente fala sobre isso. Eu falo aquilo que eu estou estudando, a minha menina já compartilha, porque elas trabalham muito já com autismo, com crianças autistas, né? E a gente compartilha, já é uma área que eu não trabalho, eu gosto de trabalhar com transtornos. Então, a gente já compartilha muita coisa sobre isso e é muito bom, muito gostoso, muito gratificante. A gente é bem feliz, assim, uma família bem feliz por isso. Deu tudo certo, foi muito bom. Então, eu ia até comentar com você. Falei, mesmo todo mundo fazendo psicologia, mas, de repente, dá boas discussões, porque a gente não sabe qual abordagem que elas vão escolher ainda, né? Sim. Falei, então acaba que tendo muito assunto para conversar. Sim. Eu acho que elas vão todas para psicanálise. O meu marido foi também, só que o meu marido ele não quer trabalhar na área porque ele é pastor e ele é bem envolvido mesmo com as coisas e já é desgastante a igreja. Ele tentou até atender, só que ele disse que não consegue. Ele falou, eu não consigo separar a psicologia do espiritual, né? Porque é uma coisa diferente, porque quando você atende, você não pode falar assim, Deus está falando, ou a Bíblia fala, não. Você tem que saber separar o que é o psicologia para o ser humano e o que é espiritual e Bíblia. Então, são coisas diferentes, né? Eu sempre falei isso para ele. Não mistura, porque a gente tem que ter preocupação com isso, porque a gente tem um CRP, e a gente pode até perder esse CRP se você acabar... Uma pessoa chegar e falar, você é preconceituoso, ou você... Falei, então, já que você não consegue ter essa linha de divisão, então é melhor... Ele preferiu também. Aí ele falou, não. E ele acrescenta muito nas pregações dele, como lidar com o ser humano e tudo mais. Só que ele não quer atender. Então, mas aí a psicanálise eu acho que é o que mais cabe mesmo, entrou para o nosso... Eu penso, né? E estudando ela esses 2 anos que eu estou estudando, eu já vi que é o que cabe mais para o evangelho é a psicanálise, porque ela fala sobre traumas. Eu ainda faço uma psicanálise cristã, né, um instituto chama Fazendo a Diferença, da pastora Ângela Cirino. E eu faço com ela, tudo ela relaciona com versículos bíblicos e tudo mais. Eu falo, gente, faz muito sentido, né? Então, sobre cura interior e sobre traumas do passado, tem tudo a ver. Então, acho que as minhas meninas entenderam também. Se eu passo bem isso para elas. O meu menino, talvez não. Talvez ele vai para a área forense. Ele está terminando ainda, que ele ficou com uma para trás. E ele vai terminar esse ano também. E aí eu acho que ele vai prestar concurso nessa área de polícia, alguma coisa assim que ele gosta, ou do esporte, não sei. Entendi. E a senhora falou, pode chamar de senhora, né? Claro. Pode chamar de você. Então, se eu conseguir. Você falou que a psicologia já era um sonho. Mas esse sonho veio da onde? De mim mesma. De mim. Do coração. Do coração. Nem na minha época, né, há quantos anos atrás, nem era muito falado sobre psicologia. A psicologia ainda nem era tão introduzida na nossa vida, né? E eu acho que também foi por muitas coisas que eu vivi na minha infância, que eu tive uma infância muito difícil. Então, eu acho que tudo isso me fez entender que as pessoas precisam, elas necessitam. Então,
é uma coisa que eu sempre admirei, que sempre quando eu tive oportunidade de ter contato, eu fui na psicóloga quando eu era criança, né, por causa da minha infância. E aí eu fui para psicóloga e quando eu fui na psicóloga, nossa, eu me apaixonei, né? Foi muito bom, muito maravilhoso. Então eu acho que veio daí essa paixão, assim, ninguém colocou em mim, ninguém falou sobre isso para mim, foi de mim, sabe? Eu vi, gostei e eu falei, isso eu quero para minha vida, mas assim, uma coisa que eu não sei se ainda vou ter oportunidade de falar para vocês, que eu gostaria de falar, assim, que eu vim com esse pensamento, até você pediu para mim trazer materiais, né? Um dos meus materiais que eu trouxe foi o livro da psicologia. E o que eu queria falar? Que nunca é tarde, né? Para a gente realizar o sonho. Eu vejo pessoas falando assim, às vezes, ai, não, nossa, agora já passou, não tem mais ânimo, não vai dar. Eu falo, gente, eu comecei com 40 anos, né? E terminei com 45. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Ah, mas as pessoas pensam, falam, cada um cuida da sua, tem vida, né? Cuida da sua, né? Cada um que tem vida cuida da sua vida. E Na nossa turma tem uma outra pastora que ela começou o curso com mais de 50. tá vendo? Entendeu? Então, apesar que essa não é a minha primeira formação, eu já me formei em Direito. E quando nós fizemos Direito, também tinham pessoas de mais idade na sala. E eu já me sentia a avó da sala, porque a molecadinha de 17 já tinha 30 e tantos. Então, eu já me achava bem velha. Mas tinha um pessoal que ainda tinha mais experiência do que eu. E eu hoje eu tenho uma outra visão, porque a minha família faz até chacota com isso. Fala, depois dessa, qual é a próxima? Eles já brincam comigo. Depois dessa, vai estudar o quê? Porque realmente, assim, eu não me vejo sem estudar. É que eu estou bem cansada, por esse ano eu Fica. completo 10 anos de faculdade. Foi Fica. 5 de Direito e, seguida, 5 de Psicologia. Fica cansado. Só que, ao mesmo tempo, eu não me vejo minhas manhãs se não forem vir para a Unirp. Eu já estou com aquele lutinho, assim, do que eu vou ter que, né, mudar. Porque, contudo, são 10 anos. É uma vida, né? Você vindo para um lugar. E eu gosto muito do ambiente escolar. Também gosto. Eu gosto, eu sou a que mais falo. Acho que o pessoal da sala, quando levanta a mão, eles já querem sair correndo. Mas eu sou a que mais levanto, eu sou a que mais dou palpite, eu que mais... Eu ainda falo, professor, se eu estiver falando besteira, né, me corrige aí. Mas eu também acho que não tem... Enquanto a vida é esperança, é o que a palavra diz, a Bíblia diz. E eu falo que o Senhor, ele é tão bom, tão maravilhoso, que eu penso que as coisas certas chegam na hora certa. Porque, Sim. às vezes, também tem fases da vida da gente que, se chegasse, né, nós não íamos absorver como Sim. absorvemos hoje. Sim. Porque a gente vê o aluno novinho, você vê ele uma facilidade de decorar, de pegar. Só que ele não tem uma facilidade de sentir. Por quê? Porque ele não tem uma experiência de vida, né? Exatamente. Então, a gente conversa muito em casa. Da gente faz muito mais sentido tudo. Sim. Né? E até quando eu fui fazer direito, na época, tudo que eu fazia de direito do trabalho, eu já tinha passado por várias empresas. Então, eram coisas que eu já tinha passado, eu já tinha visto. E eles, não, mas isso acontece. Acontece o que aconteceu na empresa assim que eu trabalhei, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a experiência que vai enriquecendo. E a pessoa mais experiente com os menos, um vai dando experiência para o outro, né? A gente vai aprendendo com eles e eles com a gente. Na faculdade que eu aprendi a me relacionar com pessoas mais novas, eu sempre tive essa grande dificuldade. Embora eu sou uma das mais velhas dos meus irmãos, mas eu sempre tratei meus irmãos como filhos, assim, aquele amor de mãe, não tinha um amor de irmãos. Então, depois de todo mundo casou, que a gente conseguiu alinhar uma amizade de irmãos. Entendi. Antes eu tinha sempre aquele sentimento, eu sou 5 anos só, Maternal, né? mais velha que a minha irmã caçula, mas eu tinha um amor de mãe por ela. E a gente fala, gente, como que eu me sinto muito mais velha que a Bel? Por causa disso, né? Então, hoje, a minha amiga da faculdade é uma das meninas mais novinhas da sala, a minha parceira, que é a Beatriz. E ela é super jovem, e eu penso que realmente a gente contribui, né, com o outro e aprende muito, né, nas trocas. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória com Deus.
Da minha trajetória com Deus. Vamos lá. Bom, a minha mãe, ela sempre foi cristã. Eu venho de uma linhagem cristã, de muitas linhagens, né? Minha avó, minha bisavó, minha tataravó, todos foram cristãos. Há pessoas que digam que o meu avô foi a primeira pessoa que trouxe a Bíblia para Rio Preto, mas essa história eu não posso te confirmar porque eu não sei da veracidade dela. Mas existem pessoas que falam. Então, eu sempre fui de uma linhagem cristã. Sempre fomos da igreja. Minha mãe sempre foi uma mulher muito temente a Deus, muito envolvida com as coisas de Deus. E então, eu sempre fui uma cristã de ir na igreja, né? De participar, sempre envolvida, cuidava das crianças, ou se não fazia parte do coral e tudo mais. A gente era da igreja sede, aqui do Quadrangular 7. Então, eu conheci o meu marido, né, nesses acampamentos de jovens aí. Eu conheci o meu marido, ele é filho de um pastor, né, da igreja, que hoje nós somos pastores, mas ele era filho, a gente tinha 16 anos, nós dois. E aí nós fomos num acampamento da igreja, a gente se conheceu e tudo mais, beleza? E as pessoas falavam que ele iria ser pastor. Aí eu falei para ele assim, eu não vou casar com pastor, já tô te avisando, não vai dar certo, porque eu não tenho perfil para ser pastora, eu sou muito moderna, eu gosto das coisas mais modernas, não vai dar certo para mim, né? Porque a gente você coloca na sua cabeça que para ser pastora você tem que ter um perfil, né? E aí você fala assim, ai, nunca vou ser daquele jeito, porque não tá na minha cabeça isso. Então, eu falei para ele, eu fiz ele me prometer. Eu falei, você não vai ser pastor? Ele falava, não, eu não vou. Porque ele também não queria por causa da história do pai dele, que ser filho de pastor é difícil, né? Quem é filho de pastor não quer ser pastor. E então, beleza, a gente casou, né? Nós namoramos 4 anos, depois nós casamos com 20 anos e fui ter meus filhos, ele trabalhava, a gente tinha uma vida normal, natural, de qualquer ser humano normal, né? Mas com muitas palavras, né? Todas as palavras, você vai ser pastor, vocês vão ser pastores, vai ter ministério. Eu falava, tá, né? A gente evangeliza também, tá tudo bem, né? Beleza, né? Tá tudo bem. E então, eu acho que é uma história muito mais do meu marido do que minha, mas ele ficou doente. Ele estava fazendo uma faculdade de biomedicina, e aí ele foi trabalhar num hospital e fazer aquilo que ele gostava, né? Ele estava super bem na carreira, dentro daquilo que ele estava estudando. E ele ficou doente. Ele teve depressão, mas muito forte. Tipo assim, de 20 dias ele emagreceu 14 quilos. De quase morrer. Pra morrer, assim, né? E eu já tinha as crianças pequenas. E eu fiquei aguentando tudo sozinha, porque eu não estava aguentando mais. Ele doente, ele ia trabalhar, voltava doente, estava até já vomitando sangue e tudo. E aí a psicóloga do hospital de base afastou ele, falou, você não tem condição mais de trabalhar aqui, porque você está definhando. E então esse dia ele chegou em casa bem, assim, bem doente. Nós fomos pro psiquiatra, tava tomando remédio psiquiatra eu e ele, porque eu tinha que cuidar de doente, quem cuida de doente também fica doente. O psiquiatra deu remédio para nós, para dormir, para acordar. E tava morrendo eu e ele. E então, a gente procurou um pastor amigo nosso. Meu sogro não estava aqui, ele e minha sogra estavam viajando nessa época. E aí a gente foi procurar um pastor amigo nosso. E até eu lembro, até hoje que eu discuti com ele, sabe? Porque ele falou assim, vocês estão passando por isso, porque vocês são Jonas, né? Vocês estão indo na contramão do sistema, e não é isso, vocês não querem assumir e tal. Aí eu falei para ele, mas eu não tenho livre-arbítrio? Ele falou, para isso você não tem. Né? Ou você vai seguir isso, você tem 2 opções, né? Ou é o ministério ou é a morte, você que escolhe. Eu falei, então, já que a minha opção é bem ampla, né? As minhas opções... Então, bora, né? Falei para ele, vamos então encarar. Aí ele, foi assim, o dia que a gente aceitou, no outro dia ele acordou curado. Nunca mais. Parece até que eu falo para você uma coisa que não é verdade, mas eu vivi isso. Né? Quando nós chegamos em casa, a gente conversou sobre isso. Eu falei, então, tem o que a gente fazer, né? Vamos fazer. Conversamos com o meu sogro.
E o meu sogro voltou de viagem. Quando ele voltou, meu marido falou para ele ficou super feliz. Nossa, ele falou, era meu sonho, a alegria da minha vida, eu já quero aposentar, vocês vão assumir a igreja, que eu não quero mais, não sei o quê. E assim foi. Aí a gente assumiu a igreja e começamos ali a trabalhar com a igreja. Já fazem mais de... Foi 2011, né? Acho que faz uns 12 anos que a gente está à frente. A nossa igreja tem 43 anos, que era do meu sogro, né? E aí a gente assumiu e Deus honrou muito a gente. Foi assim... Nossa, né? E aí, você vê, né? Depois que eu realizei o sonho de Deus para minha vida, Deus realizou o meu sonho, né? Que foi fazer a psicologia. Então, dá muito certo, né? Falar assim, a matemática de Deus dá certo. Quem quer ir contra, vai ficar igual o Jonas, vai para a boca da baleia. Então, eu falo assim, não foi uma coisa que eu lutei para ter, né? Assim, não era algo que eu queria para minha vida. Se eu pudesse escolher, eu não teria escolhido. Porque eu já sabia que era difícil, né? Eu convivia com os meus sogros, eu sei que não é fácil lidar com pessoas, eu sei que as pessoas são ingratas, muitas vezes, né, não são fiéis, né? E a questão é o seguinte, que eu vi o meu sogro e minha sogra, eles sofriam muito mais, sabe, assim, porque meu sogro é evangelista. Então, ele ganhava muitas almas e eles, quando uma pessoa estava lá, abandonava ele sofria, a gente via o sofrimento dele e tudo. E hoje, eu e meu marido, a gente não passa por isso, porque eu entendi que, assim, tem que ficar do seu lado pessoas que querem estar com você. Quem está do seu lado e não quer estar perto de você está te atrapalhando. Está te atrapalhando. Então, não adianta você segurar. Deixa aí. E não sofro também não, né? Já libero logo, já vai com Deus, Deus te abençoe, tá abençoado. Não precisa nem pedir bênção, porque a gente não tem poder de abençoar e amaldiçoar ninguém. Então, você pode sair, vai com Deus e não me atrapalha. E hoje a gente pensa dessa forma, né? E eu acho que a psicologia ajudou nós muito nessa área. Só que a gente viu o meu sogro, o histórico dele, de tudo que ele passou. Ele sofreu muitas divisões de igreja. A igreja dele estava bem, daí uma pessoa se levantava lá, dividia a igreja. Então, por a gente ver, meu sogro capotou carros por causa disso, quase morreu, daquela coisa de sofrer. E eu falava pro meu marido, eu não quero isso pra minha vida, não. Não quero, não vou. E aí, por final, a gente não teve opção e teve que assumir. Só que hoje Deus honra muito a gente, graças a Deus. Mas é o que eu falo pro meu marido, né? Nós precisamos ter os campos verdes para as pessoas virem pastar. Se não quiserem ficar, vai embora, entende? Então, não existe esse sofrimento. Se a pessoa vier falar assim, hoje eu quero ir para tal, vai com Deus. Tá feliz lá? Tá bem, o amor é o mesmo, a amizade é o mesmo, beijo no coração. E para mim tá tudo bem. Pastora, mas é interessante esse ponto que você tocou, porque também a gente também percebe uma outra diferença em pastores e pastores. Porque quando a pessoa ela chega para a igreja, e quando a gente fala sobre o campo verde, pessoal, é porque, assim, para o contexto bíblico, contexto cristão, as pessoas elas são comparadas a ovelhas. Isso. Então, a gente fala o campo verde, quer dizer, a palavra que alimenta a ovelhinha, sim. viu? Não é outro bichinho que estamos comparando ninguém, pelo amor de Deus. Mas a gente vê também um outro comportamento de pastores que, assim, quando você chega na igreja, você é muito bem recebido, você foi enviado de Deus, você é uma bênção, está somando com a gente. Aí, de repente, a pessoa... Porque também a gente entende que tem pessoas que têm estações para estar, né? Sim. Tem trabalhos para cumprir, tem projetos, e acabou aquilo, a pessoa vai para outro canto. Exatamente. E tem pastores que não sabem lidar com isso. Sim. Aí, quando sai, aí já, pronto, o que era bênção já virou maldição. Sim, e hoje os de antigamente, eles tinham mais essa mente fechada sobre isso, né? E retificando já o que eu falei, né? Sobre os campos verdes, pelo amor de Deus, não tá? Falei sobre alimentação, Sim. né? A gente alimenta as ovelhas têm que ter liberdade para vir e ir, não tem problema nenhum. Então, e a gente hoje percebe que você tem a mente mais aberta para isso. Antigamente, não. Só que eu entendo, depois do pastoreio, vamos supor, você pega uma pessoa, ela chega na tua igreja arrebentada, né? Sim, não pessoas que veio de outras igrejas.
Porque quem veio de outras igrejas, automaticamente você já sabe que não vai ficar ali. Vai pra Então, outra. mas quando você pega uma pessoa, você cuida daquela pessoa, você ama aquela pessoa, você tira as carrapichas, você tira, né, você poda, você cuida, você trata o caráter. É seu filho. Então, é normal você sentir. E o meu sogro, por ser evangelista, ele era ganhador de almas. Ele nunca pegou pessoas de outras igrejas, né? Ele sempre ganhou almas, sempre ganhou alma. Difícil você falar para ele, ele ganhou uma pessoa de outra igreja. Não. Ele nem falava, nem queria. Mas ele ganhava muitas almas, muito. Então, ele tinha paternidade, né? E aí, quando você vê seu filho embora, é difícil, né? É muito complicado. Para ele era difícil. E já eu e meu marido, que somos de ministérios diferentes, o meu marido é profeta. Da palavra profética. Ele é totalmente diferente do meu sogro. E o meu é mestre, que eu estudo e tal. Então, a gente já não tem mais tanto esse elo, né? Nós não criamos tanto esse elo e tá tudo bem. Se precisa de ajuda, a gente cuida, tá? Mas se você tem liberdade, tá tudo bem. Sabe? A gente tem hoje essa consciência. Olha, eu comentando isso com você, porque eu também sou filha de pastor, casada com pastor e espero em Deus, mãe e vó de pastores. Mas eu penso assim, que meu pai é um grande ganhador de almas. Exatamente. O meu pai, ele não tem dificuldade com as pessoas irem e virem. Ele não tem. Porque meu pai, ele é uma pessoa assim que o formato que ele nos criou, que ele tudo nosso é gerado no sentido de liberdade. Entendeu? Então já é dele. É claro que ele é um entre milhões, isso é Sim. verdade. Sim. Sabe? Mas ele é o tipo de pessoa que ele não tem problema com isso. Saiu. Mas tá bem? Tá, então tá bom. É muito bom isso. Entendeu? Eu falo daquele assim, ó, que é bênção enquanto tá aqui. Aí, às vezes, até Deus falou com a pessoa que quer ela em tal lugar por um determinado função, sei lá, um propósito de Deus, saiu, não é de Deus, porque quando estava aqui, porque você não sabia, entendeu? Tem esses por trás das câmeras, Sim. como toda religião, como toda empresa, como todo lugar. Sim. Eu estou falando desse tipo de comportamento. Sim. De pessoas que querem aprisionar, quer Sim, colocar uma corrente no pé do sim. crente, né? Uma corrente invisível, e depois, quando sai, aí ele começa, né? A abrir a boca. E eu acho muito interessante, sabe por que eu concordo mais ainda que todo pastor devia fazer psicologia? Por causa do sigilo. Sim. Isso aí é óbvio. Sabe? Porque eu acho que os maiores defeitos que eu já vi nos pastoreios foram pastores que comentam coisas que foram aberto. Exatamente. Fala assim, abertura de corações, problemas confessados, pecados confessados, e que quando estava ali ele cuidou, mas quando saiu aí ele começa a esparramar, né? Hoje a gente sabe que isso é muito prejudicial, tanto para a obra, como para a vida dele, porque ele vai colher. E é sério, né? Porque Exatamente. você pode até correr o risco de ser processado e tudo mais, né? E eu acho que deveria. Sim, De verdade, eu acho que deveria. sim. Assim, começar a levantar alguns processos para ver se as pessoas aprendem a fechar um pouquinho mais a boca. Sim. Porque antigamente, pelo menos a gente via, eu já venho de um contexto cristão, era muito natural a confiança, né? Era uma parte da gente, era a gente ser uma pessoa de confiança. E hoje, todos os lugares que você chega, a primeira coisa que você tem que trabalhar exatamente é porque as pessoas não confiam mais em ninguém. Sim, verdade. E você escuta até aquela história, não, vou confessar só para Deus, vou confessar porque que homem. Falei, gente, a gente estava comentando, isso foi pauta na minha casa esse fim de semana. Eu falei, mas o que você tem que temer é a Deus mesmo, porque o homem não pode fazer nada, né? Verdade. Você tem que temer os olhos que pode tudo ver. É que tem até um versículo da palavra que fala sobre, que eu faço até analogia com a psicologia. Peça perdão para ser salvo e confesse seus pecados para ser curado. E por isso que dá muito certo com a psicologia, porque a psicologia é a cura pela fala. Então, quando você fala, você é curado. Esse é o grande X da psicologia, né? Você fala lá o que está te sufocando, automaticamente a cura já vem. Né? Não tem como, não tem como. Então, e eu acho que antigamente era muito pouco falado sobre a psicologia, as pessoas confiavam muito nos pastores. E eu acho super certo isso que você está falando, tem tudo a ver. E realmente, as pessoas
falam mesmo e às vezes expõem, né? E é seríssimo isso, a gente não pode, é o tipo de coisa que não pode acontecer. Então, teria que ter essa cultura, né? É cultural isso. É cultural. Né? Que a pessoa tem que saber. Eu até brinco com as minhas meninas lá na igreja, que eu faço discipulado. Eu tiro um dia de semana, de quinta-feira, só para fazer discipulado, para mim dar uma assistência melhor para minha igreja, com as minhas meninas. Então, aí eu falo para elas assim, que é até engraçado porque eu esqueço. Se ela contar um negócio para mim, e a minha memória é péssima. Aí ela vem no outro dia, eu falo assim, até para orar eu tenho que anotar, porque se eu tiver que anotar o seu problema, eu tenho que anotar, porque eu não lembro nem de orar, o que é que está acontecendo. Então, eu falei, vocês podem ficar tranquila, que eu saí dessa porta, eu já esqueci o que você me falou. Né? E é verdade, te juro que é verdade. A pessoa, eu não sei se é porque eu leio muito, eu estudo muito outras coisas, então, eu não sei se a minha cabeça é acumulada de muita coisa, então eu não consigo guardar muita coisa, sabe? Aí fica esses problemas. Mas é um problema que antigamente acontecia muito. Antigamente era pouco falado sobre isso e acontecia muito. Né? As pessoas falavam os problemas das outras pessoas. Foi se perdendo a confiança, né? Dos pastores, até por esse motivo, muitas vezes. Pastores, obreiros, ou com um irmão que você chamava para conversar, me ajuda, me auxilia, né? Aí eu gosto muito da Camila Barros, que ela fala assim, me conta que é para poder ajudar a orar. Que é a nova desculpa do crente fofoqueiro. A fofoca, Deixa eu saber que é para ajudar a orar. Vou contar para mim, pra você me ajudar. Tá. Te ajudar em oração. Mas eu queria que você me contasse como foi a história de amor entre você e seu esposo. Então. Foi de amor mesmo, né? Uma coisa... Eu acho que a nossa junção, além do amor, foi do propósito, né? Também. Que a gente se completa muito. Eu e ele somos opostos de pessoas, né? E de caráter, de temperamentos, assim, tudo. A gente é bem diferente, que eu sou ligada no 220, ele é ligado no 20. Né? Então... Ele é quase desligado no 20. Quase! Agora a gente tá dando uma equilibrada. Agora eu tô dando uma diminuída e ele tá dando uma aumentada. Então a gente já tá entrando no ritmo. Mas quando a gente se conheceu, era bem essa história mesmo. Mas foi assim, a gente sempre se deu, nós sempre nos demos muito bem mesmo, quase não brigamos, né, assim, a gente consegue conversar bastante e eu acho que isso é bom, sempre conversamos bastante, eu acho que a história de um relacionamento tem que começar com uma amizade, né? Então, você precisa ser amiga. A gente sempre foi da igreja, sempre fomos cristãos, sempre criamos nossos filhos da igreja. Nunca fomos lugar nenhum, nunca nos envolvemos com nada. Meu marido não conhece nem boate. Eu até já conheci na minha época de juventude, mas ele nem isso ele não conheceu. Que tão cristão que era, assim, de só ir na igreja, só ir na igreja, só ir na igreja. Então, a gente sempre teve essa vida, nunca fez falta na nossa vida, graças a Deus. Nunca bebemos, nunca... Então, eu acho que essa história de amor que veio foi pela amizade, né? A gente... nós nos demos muito bem, nos conhecemos. Hoje eu falo muito isso para minhas meninas, sabe? Não casa com uma pessoa sem você conhecer pela emoção. Tem que casar por amor. Porque se você casar por algum tipo de interesse, esse acaba. E por isso que hoje existem muitos divórcios. Né? Então, tem que ser amor, porque o amor vai ficar a hora que tudo acabar. Né? Igual quando ele ficou doente, quando a gente passou essa luta. Poderia ter abandonado ele, né? Mas o que eu fiz? Eu fiquei lá. Quando ele não cumpriu a promessa que ele fez para mim, que ele não ia ser pastor, eu poderia ter abandonado ele, né? Mas eu fiquei lá. Então, eu acho que o amor é o que fica depois que tudo vai embora. Então, precisa ter amor, né? Precisa. Quantos anos de casados? 95 eu casei. Acho que eu tenho uns 27. Eu não sei, eu me perco. Depois dos 25 eu parei de contar. Então, eu acho que é 26 ou 27, por aí. 95. Eu casei em 96. Quantos anos você tem? Eu tenho 26 de casada. Então 27. 27. Vou fazer, né, no final do ano. Aí no final do ano eu faço 27, então você já vai fazer 28. Será? Sim. Nossa. Eu faço 27, 16 de novembro. Passa muito rápido, né? Muito rápido. Passa muito rápido.
Os primeiros 5 parece 50, mas os outros 20 foram 2 anos. Rapidinho. E ao contrário, assim, da sua história, que eu vi você falando um pouco que você se sentia mais velha e tudo, eu sempre fui super moderna, super jovem, né? Então, às vezes as pessoas falavam que eu parecia a irmã das minhas meninas, né? Que a gente sai... Eu gosto de sair de noite, madrugada, sabe? Às vezes a Adriele ia para os jovens, a Bianca. Ai, mãe, vamos no Brasília tomar café 3 horas da manhã? Vamos. Já ia com elas, meu marido, não, ele parece que ele tem 70 anos. Não. Aí ele fica, eu falava tchau, vai com Deus, ele nunca ligou, né, de eu ir. Aí eu ia, tomava café com elas, ia pro Franz, ia não sei na onde, sempre estava no meio dos jovens. Então, a minha adaptação na faculdade foi muito boa, né? Que tive sempre eu consegui estar no meio dos jovens, sempre tive isso, sabe? De ser um pouco mais avançada do que... Não, eu sempre fui bem para trás, bem, assim, retrocesso. Eu estava rindo essa semana, eu falei, gente, quando eu marquei meu casamento, eu tinha 15 anos. Eu casei com 16. E a primeira coisa que eu queria que a minha mãe falasse com o pastor é que eu queria sair dos jovens. Eu não queria ficar nos jovens, porque eu já participava do círculo de oração na época. Que a igreja que a gente congregava na época era na Assembleia. Então, eu não queria mais, eu já ia só com aquele negócio de ajudar, sabe? Aí eu falei, já vou casar, mãe, conversa com o pastor, eu não quero mais ficar no meio dos meninos, eu quero ficar com as irmãs, porque o assunto era outro. Uhum. Era Bíblia, era oração, era campanha de madrugada para orar, então era isso que me conquistava. Eu já não gostava daquele negócio, vamos para casa de fulano. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, não. Chega lá, você vai falar que está orando com não sei quem, já é o 3º esse ano. Sabe, eu não tinha paciência, e não tenho muita paciência com essas coisas até hoje, para falar bem a verdade. Não, eu tenho. Eu não tenho muito, não. Metade das minhas pacientes, assim, é adolescente. Eu tenho uma linguagem muito legal com elas, assim, sabe? Muito... A gente ri bastante, eu consigo entrar no mundo delas, assim... Não, minha melhor amiga, quando eu cheguei em Rio Preto, ela já faleceu, já partiu. Tinha 70 anos. Quase, 60 e pouco. Mas era isso, entendeu? Porque eu amava os conselhos dela. Eu falava assim, ela não quer nada que é meu, ela não tem nada, sabe assim, ela só vai querer me levantar mesmo. Falar, não caio onde eu caí. Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que eu já evitei de muitos tombos por ouvir os conselhos. Sim. Por saber que, às vezes, algum comentário que a minha mãe contava uma história, e quando eu via a minha estrada entrando naquele caminho, eu falei, eu acho que era disso que a mãe estava falando, então eu já caía fora, entendeu? Sim. Então, assim, eu sempre fui muito observadora, por isso que eu penso que a psicologia sempre esteve em mim. Uhum. Sempre esteve em mim. Eu fiz o desejo do meu coração, que era fazer direito, mas hoje eu percebo que eu tenho feito o que é o desejo de Deus. Né? A psicologia eu tenho até muito mais dificuldade em psicologia do que eu tinha direito. Para mim, de direito fazia tudo muito mais sentido, era muito mais prático. Mas eu acho que a psicologia é muito bíblica. Ixi. Porque tudo que o pessoal, a gente lê nos livros, foi tudo que eu vi meu pai fazer e ensinar para a gente a vida inteira. Sim, a Bíblia, né? Entendeu? A Bíblia fala muita coisa também. E, assim, uma das coisas que eu falo muito sobre a psicologia é que quando a gente era pequeno, que meu pai ia disciplinar a gente, ele chamava a gente, sentava na cama da nossa altura. E ele falava que ele tem uma voz muito mansa. Então, ele sempre conversava conosco. Sabe por que a gente está aqui? Porque eu conversei com vocês a respeito disso, vocês ignoraram o que eu falei. Então, assim, meu pai era o único pai que fazia isso. Eu achava que meu pai era doido. Eu falei, todo pai rebenta os filhos de pancada e acabou. Meu pai fica com essa ladainha. Meu. Por isso que eu fui pro psicólogo. Eu falei, meu pai fica falando um monte de coisa. Eu falei, será que ele não entende que a gente não compreende tudo isso, né? Que era preferível logo apanhar e soltar a gente? Mas um dia você usou, né? Com certeza. É quando eu cheguei naquela fase que você vai olhar, que você olha a criança no olho, na tua altura, e conversa, e pode falar, sem receio, porque ela está te compreendendo. Falei, nossa, quem ensinou isso para o meu pai? Foi Deus, porque meu pai também não teve pai. Ele ficou órfão do pai dele com 8 anos. Sim. Então, assim, eu vejo assim, um trabalhar mesmo de Deus, sabe? Um mover mesmo do Espírito. E, embora ele, na época, acho que já tinha tido conhecimento e contato com o Espírito Santo, porque na primeira igreja que ele se converteu, era uma igreja que não dava vazão ao Espírito Santo, né?
Então, mas ele fala que ele até ele teve uma experiência com o Espírito Santo dentro de uma presbiteriana, né, bem antiga, e ele fala assim, foi uma das melhores experiências que ele não esquece. Não tem uma vez que ele conta isso que ele não se emociona, quando ele ouviu a voz de Deus dentro da igreja, assim. Foi da onde veio os reformadores, né? Porque na época era o que tinha, né? Era presbiteriana, metodista, batista, era o que estava tendo. Então, se a pessoa não tivesse a própria experiência, não tinha como trazer esse novo, né? E, pastora, você prega quando você recebe convites ou você prega só na sua igreja? Não, eu prego muito, nossa. Até sábado eu já vou estar em Meridiano. Eu prego muito, em várias igrejas, gosto. Acho que eu prego mais fora do que na minha igreja. Porque meu marido prega bastante, às vezes eu canso um pouco também, né? Eu falo muito. Uhum. Então, às vezes, quando eu passo o dia inteiro atendendo, eu chego em casa, eu não quero nem ver o cachorro. Graças a Deus, meu cachorro não tem voz, gente. Te juro, meu cachorro não tem voz, ele não tem garganta. Eu não sei, eu já veio com defeito de fábrica, né? Então, ele não late, nunca latiu. E aí, graças a Deus, que nem ele não late. Porque tem vezes que eu quero ficar assim, ó. Imagina você ficar 5 atendimentos você faz por dia falando. Você não quer ouvir nada, você não quer ouvir ninguém, você não quer ouvir ninguém falar. Então, a gente cansa. É uma profissão maravilhosa, mas é cansativa. Né? Mas é maravilhoso. É coisa que eu ficaria 10 horas fazendo. Mas, então, por isso, talvez, eu deixo mais ele. Né? Assim, tem bastante obreiro na minha igreja também, que eles fazem. Mas eu prego. Eu tenho o dia da minha escala lá. Estou na escala, mas não é tanto, não. Eu prego mais fora. Mas dentro da igreja de vocês conseguem enxergar pessoas... Deixa eu reformular. O ano passado, chegou para mim uma passagem que eu nunca tinha visto com aquele olhar, que foi a passagem de Isabel e Maria. E eu vi até a Viviane Martinello pregando a respeito, e ela falava assim, que Isabel, ela era tão confiante e tão firme de quem ela era, que ela não teve ciúmes de quando veio alguém muito mais nova do que ela, com um projeto muito maior que o dela, para aprender com ela. Sim. E eu já vi muitas situações de pastores, pastoras, ou que sofreram, ou que fizeram outros sofrerem por ciúme ministerial. Você já passou por isso? Ciúmes? Acho que não. Não. Não, porque eu sempre fui da igreja do meu sogro, né, assim. Então, as pessoas sempre gostaram muito da gente. Se eu passei, eu não senti. Eu não percebi, que eu sou bem desligada né? dessas coisas, não. Que bom. Tô falando pra vocês, eu sou desapegada, sou desligada. Se aconteceu, eu não percebi. Não, mas pode ser que sim, né? Mas, assim, em questão porque era meu sogro e minha sogra. A minha mãe, por outro lado, que pregava em tudo quanto é lugar também, que elas tinham prazer de ver a gente fazendo as coisas. Então, o que eu poderia ter sofrido isso teria da minha sogra, mas ela tinha maior prazer. Nossa, o orgulho da vida dela é nós, né? Aí a gente fazia as coisas. Hoje eles não fazem mais nada, só senta para ouvir. Estão lá, todos os cultos. Eles sentam na primeira cadeira e ficam olhando com o maior orgulho do mundo. Assim que eu espero, quando chegar a minha vez. Sem cobrança nenhuma. Sem pressão. Sem pressão. Sim. E apesar de ter esse contato com esse mundo da psicologia bem diariamente, sendo uma adolescente, filha de pastor, que sempre teve seu caminho para a igreja trilhado, qual conselho a senhora me daria, você me daria, para alguém que está pensando em fazer psicologia? Já fez matrícula? É pra ontem. Super apoio. Super. Vai que vai dar certo. A psicologia, ela não tem uma vertente. Ela é muito rica. Então, não adianta, não dá pra gente falar assim, ai, né, não faz, você vai morrer aqui no caminho. Não vai.
Você pode trabalhar em hospital, você pode ajudar pessoas individualmente, você pode ir para a área do esporte. E eu acho que a psicologia ela está abrindo muitas portas. Porque futuramente eu acho que ela vai estar em todos os lugares. Eu acho que futuramente escolas vão contratar psicólogos para ficar lá, sabe? Eu acho que vai em muitos lugares vai ter psicólogos, assim, que vai ter campo mesmo, né? Então eu super apoio e tem muita área, vai dar certo. Eu fui para a área clínica porque é uma coisa que eu gosto, apesar de ser um campo não muito valorizado, mas eu não dependo disso, sabe? Eu trabalho na igreja, eu faço isso, eu nem cobro tanto, sabe? Socialmente, assim, por causa de que é algo que eu faço por amor, né? Mas é uma área bem mais sofrida de todas, eu acho, porque as pessoas não valorizam tanto. Mas as outras áreas, você pode entrar, tem CRAS, tem o CAPES, tem... Nossa, Conselho Tutelar, tem 1000 coisas que você pode fazer, né? Então, eu super apoio mesmo, você vai adorar, é uma coisa natural, a não ser que você não gostar. Né? Você falar para mim, não, eu não gosto. Eu falar, tudo bem. Eu gosto de estética, eu gosto de exatas, eu gosto de geografia, lá, biologia. Aí faz o que você gosta. Tem que fazer o que gosta. Mas se você falar com um pouquinho assim que você gosta, entra com os 2 pés que vai dar certo. É o que eu acho também. Eu gosto. Ixi. Eu já tentei tirar para ela saber se é isso que ela gosta mesmo, sabe? Falei, não, filha, faz outra coisa. Não, mas eu gosto. Falei, então faz. Eu tenho a minha nora, que vai casar com meu filho, ela é fisioterapeuta. E ela é maravilhosa. Nossa, se você vê... Eu falo assim, quando a pessoa sabe, né, gente, é demais, né? Ela, às vezes, vai lá destravar a gente e trabalha já com essa área de massagem e tudo mais. Falo, gente, que mão maravilhosa, que tudo, né? Então, a pessoa parece que nasceu para aquilo, né? Sim. Pastora, conta para nós que louvor tem queimado o seu coração. O que você está ouvindo agora? Eu sou dessas, tá? De louvor. Eu sou bem dessas. Que é de semanas, né? Eu já falei outro dia até lá na igreja, estava falando assim, gente, eu sempre passo para minha igreja, falo assim, ouve esse louvor que vai dar certo. E essa semana eu descobri, não sei do que, eu não sei se eu vi no Reels, do Instagram lá, mas eu conheci um cantor que chama Pedro Henrique. Eu procurei ele, que fala sobre Foi a Mão de Deus. E aí, esse daqui é os louvores dele que eu tô ouvindo essa semana. E tá lá em casa, todo mundo tá ouvindo, porque eu boto no celular alto lá e fica todo mundo ouvindo. E eu tô ouvindo as músicas dele, que tem sido falando muito comigo. Eu não conhecia ele. E eu tô conhecendo essa semana, eu gostei demais dele, assim, mas eu gosto de tudo. Eu ouço de Ana Paula Valadão as músicas do Manto. Eu gosto de tudo. Eu sou bem eclética. Então, vamos para o momento caixinha de recordações. Tá. Eu pedi para você trazer alguns objetos e eu queria que você contasse, vai mostrando para nós Tá. e conta a história de cada um deles. Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui? A foto da minha família. Ah, né? Jesus. Que eu tenho muito orgulho da família que eu tenho, né? De tudo que a gente construiu, dos filhos maravilhosos que eu tenho. Eles são obedientes, são cristãos, ouvem a voz de Deus, renuncia a muita coisa, a gente vive uma união em casa. Claro, toda família, né, tem problemas, eu também passo por problemas, mas é probleminha que se resolve, né? Probleminhas que vai passando. Mas é uma coisa que eu sempre sonhei em ter a minha família, em construir a minha família diferente de todas as famílias que eu tive contato, assim, da minha família, né? Que eu poderia falar assim, tem muitas pessoas separadas da minha família, tem muitas pessoas que não casaram, não deram certo. Então, eu falei, não, eu vou fazer a minha família dar certo. Então, era uma coisa que eu queria, que eu lutei para ter e que deu certo na minha vida. Amém. Então, dá certo. Glória a Deus. Outra coisa, a psicologia, né? Eu trouxe esse livro porque eu gosto... eu leio ele bastante, né? Ele me ajuda bastante. E ele não é um livro só da psicologia, não, assim, de científico. Mas ele é bem legal de ler ele, eu gosto muito dele.
Então, e a psicologia foi o meu sonho, né? Foi algo que eu queria para minha vida. Eu consegui, só que eu primeiro tive que realizar o sonho de Deus na minha vida, senão Deus não ia deixar eu realizar o meu. Então, nós fizemos um acordo, eu com Deus, né? Eu falei, eu faço para o Senhor, você deixa eu fazer para mim. Então, tá bom. Então, Deus foi muito maravilhoso. Eu falo isso para todo mundo. Trabalha para Deus, que Deus trabalha para você. Eu falo isso para todo mundo, dá certo. Gasta a sua vida, né, com Jesus e Ele vai te dar de tudo. Ele vai dar tudo para você. Né? Não faça pactos com o diabo. Não abre concessão. Porque é sério isso. Né? Então, a gente é ser humano, eu sei que é difícil, mas a gente consegue. A gente consegue viver uma vida de renúncia e de bênção na presença de Deus, com muita alegria, com muito amor, com muito tudo, sabe? Com prazer. Não, minha vida como cristã não é uma vida difícil, ruim. Eu tenho prazer nisso, né? Não só porque somos pastores, porque eu seria essa cristã, né? Porque eu amo Jesus, independente de qualquer coisa, é o amor da minha vida. Eu abriria a mão de qualquer coisa por Ele, como abrir, né? Então, sou muito feliz com Jesus. É isso. E a última coisa que eu trouxe é a Bíblia da minha mãe. Ah, que lindo. Ai, vou até chorar. Porque ela faleceu, né, esses tempos atrás. Mas ela foi, assim, uma referência para minha vida. Uma mulher guerreira, uma mulher que conquistou tudo na vida dela. Eu não tive pai, praticamente não tive, né? Porque meu pai morreu, eu tinha 7 anos. E o pai que eu tive, ele só batia na gente, espancava minha mãe, espancava. Eu acho que eu fui mais, ele espancou, assim, mais, porque a minha irmã menor, ela era menorzinha, tinha 3 aninhos. E a minha irmã mais velha, de uma certa forma, ele gostava mais dela. E aí, comigo, era só pra mim, só batia em mim e na minha mãe. Eu e minha mãe, então, a gente viveu. E a minha mãe, eu só vi minha mãe de joelho o tempo inteiro, só via ela orando de joelho. E um dia ela falou para Deus que ela não aguentava mais. Que Deus, né, levava ela ou levava ele, porque não tinha mais como viver. E a minha mãe era daquela época que não tinha divórcio, né? Era até que a morte nos separe. E aí a morte levou ele. Então, não posso falar se ele foi salvo, se ele não foi, porque ele tinha se formado pastor para casar com a minha mãe. E na lua de mel, ele só casou, só queria casar com ela, porque ela era uma mulher muito linda, muito de Deus, muito maravilhosa. E aí, depois que ele morreu, ela ficou viúva com 32 anos e nunca mais ela se casou. Porque eu acho que o trauma foi tanto para a vida dela, e ela gastou a vida dela para cuidar de nós, né? De mim e das minhas irmãs, que hoje nós somos 3 mulheres, assim, mulheres de Deus mesmo. O que ela queria, ela conseguiu, né? Fazer a gente ser firme mesmo com Deus. E nós 3 somos mulheres de Deus. Eu tenho uma das minhas irmãs mora em Londres, muito bem-sucedida, muito abençoada. A minha outra irmã mora aqui, minha irmã mais nova, sempre está com a gente. E é uma menina maravilhosa também. Então, a minha mãe foi uma referência muito grande para a nossa vida. Aí, na pandemia, né? A pandemia levou ela. Mas ela era nova. Nossa, ela era uma pessoa muito... Morava sozinha, sabe? Era pregadora da palavra, ganhava muita alma para Jesus. Uma mulher de Deus. Então, são 3 coisas que marcou muito a minha vida, que marca a minha vida, que eu vivo por isso e agradeço a Deus por tudo que Ele me deu. Eu não tive pai, mas Ele foi meu pai por excelência, Deus, né? E a paternidade de Deus supriu tudo que me faltou. Então, hoje eu sou muito feliz e realizada por tudo que Deus fez na minha vida. Pastora Adriana, deixa para nós, se o Senhor te chamasse hoje, o pastor Cláudio Duarte brinca, né? Cada um tem uma senha. Se ele chamasse a senha... A minha senha. Se ele chamasse a tua senha... Tá tudo bem. Que legado você gostaria de deixar? Quando as pessoas se lembrassem da pastora Adriana, que primeiro pensamento eles teriam a seu respeito? Uma pessoa que foi fiel para Deus. Né, que esse é a maior preocupação da minha vida, é desonrar o nome de Deus. Então, eu creio que até agora eu tenho conseguido, né, ser um exemplo para as pessoas que vê minha vida, minha família, né, que eu consegui muita coisa para ser exemplo mesmo. Eu vejo
que meus filhos são abençoados, são pessoas de Deus, estão sempre procurando fazer a coisa certa. O meu casamento é muito abençoado, sou feliz, nos damos muito bem, né? E eu acho que assim vai até chamar minha senha, né? E é a fidelidade a Deus mesmo. As outras coisas são acrescentadas, né? Como vem na minha vida, a psicologia, a igreja e os ministérios, tudo. Mas, primeiro Deus. Eu quero que as pessoas venham em mim e vejam, não, essa foi uma mulher de Deus. Né? Ela conseguiu o propósito que ela veio fazer na Terra. Então, para mim, o legado que as pessoas virem isso em mim, e já é suficiente para mim. Eu não perguntei, mas qual que é a sua música dessa semana, Mariana? Que ela aparece com cada música que eu nunca vi na vida. Então me fala, que eu adoro. Eu tô com um álbum, não é tão novo, mas foram as últimas músicas do Kirk Franklin. É isso que eu tô falando, você tá entendendo? Conheço. Junto com Bless Me, que eu tava ouvindo bastante, ele lançou mais duas, que foi Kingdom e I'm Talking About Love, que fala sobre o reino de Deus e fala sobre o amor de Deus. Então eu tô com essas duas. Lindo. Que ele gravou com as mesmas pessoas que ele tinha gravado Bless Me. Então, e eu também, dessa vez, eu vou contar para vocês que eu tô muito chique, muito elegante. Eu tô vindo também uma internacional, queridos. Espera aí. Chama Don Moy, o cantor, né? O nome escrito, gente. Não peço pronúncia para mim, que é muita coisa. E a música chama Thank You, Lord. Gente, é linda essa canção. Tá? Nós estamos apaixonados. Ontem eu trançando o cabelo da minha filhinha pequena pra gente ir pra igreja. E ela, Thank You, Lord. Eu falei, olha que coisa linda. Tem uma música também que esses tempos atrás até pedi pra igreja ouvir, que eu fiquei um tempão ouvindo ela, chama Canção de Maria, de Isaías Saad. Ela é tão linda. Ela é tão linda, gente. Eu ouvi ela. Vamos ouvir, pessoal. Fica para nós esse... Canção de Maria. Canção Nossa, de Maria. É linda. Pastora, para encerrar, então, nós queremos te agradecer por você ter vindo. Queremos agradecer a nossa comunidade. Gostaríamos de mandar um beijo especial para o meu tio, né, o Ney Silva. Ele é uma bênção na nossa vida, assim, tem sempre cuidado da gente. Queríamos agradecer também aos meus pais. Pastor Washington e a pastora Helena estão lá em casa. Saímos escondidos, deixamos eles dormindo depois do almoço e viemos gravar o podcast. E nós queríamos deixar também um ato de oração em visitas, que é o 17 991 77 6975. Seja um investidor do Reino de Deus. E antes da gente finalizar, eu queria que você orasse. Ora por nós, ora por quem vai assistir, que o Senhor possa tocá-lo. Se ele estiver fora da direção, que ele corra depressa para o seio do Senhor, né? Para aquilo que o Senhor tem esperado para a vida deles. Amém. Vamos orar? Vamos. Pai, nós te agradecemos neste momento por tudo que nós fizemos hoje nessa tarde, estar aqui honrando o teu nome. Que o Senhor Jesus possa alcançar as vidas agora que estão ouvindo esse podcast, ó Pai, que estão precisando, Deus, de um socorro, que estão precisando que o Senhor seja o Deus de salmos, né, do socorro bem presente no dia da angústia, que o Senhor alcance a cada vida, que o Senhor alcance, ó Pai, a cada um que esteja precisando de um milagre, ó Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel e o Senhor não desampara os seus filhos. O Senhor tem cuidado das nossas vidas em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor tem aberto portas, ó Pai, para que nós possamos alcançar aquele que está perdido, alcançar aqueles que talvez estão longe da Tua presença. Deus, obrigado por esse podcast, obrigado pelos pastores, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo, nessa geração. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor tem usado as nossas vidas para ser um canal de bênção, ó Pai, na Tua presença. Que cada dia
mais o Senhor fale conosco, o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor esteja, Pai, usando a nossa vida para levantar o caído, para estar ajudando aquele que precisa, que use a nossa boca, Pai, o nosso entendimento, para, Senhor Jesus, poder ajudar muito mais pessoas, ó Deus. Use a minha vida, Senhor Jesus, use a vida das pastoras que estão aqui, que o Senhor possa cada dia mais nos segurar pelas nossas mãos e nos guiar e nos direcionar, não nos deixe cair em nenhum momento, não nos deixe, ó Pai, envergonhar o seu nome, que nós possamos estar firmes com o Senhor, possamos honrar o Senhor e que o Senhor sempre esteja, Pai, realizando tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, que o Senhor possa fazer o que o Senhor quiser. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que aconteceu aqui neste lugar. O Senhor é bom, o Senhor é fiel em todo o tempo. Amém. Amém. Vamos encerrar, então? E a gente fala para você ser sempre intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria.